Enfim, semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco ontem, diante do Bangu, em São Januário, venceu pelo placar de 2-0 e chega às finais do Campeonato Estadual. E diferente, meus amigos, daquilo que vinha acontecendo nesses últimos 5 anos, desde 2018, o Vasco entrará em campo contra o Flamengo nessa próxima segunda-feira com grandes chances de conseguir a vitória. Hoje, o Vasco não é mais um adversário fraco. Muito pelo contrário, hoje o Vasco é um adversário que impõe medo. Hoje o Vasco é um adversário que impõe respeito. Hoje o Vasco voltou a ser o clube de regatas Vasco da Gama. Então, quando eu coloco nos meus vídeos que vem ao Flamengo, não é em forma de desrespeito, não é em forma de afronta, não é em forma de se sentir superior por ser Vasco, mas é porque de fato, hoje o Vasco, meus amigos, se posiciona novamente como Vasco. Então, volto a repetir, que venha o Flamengo, semifinais do Campeonato Carioca, Vasco com a vantagem do empate, segunda às 9h10 da noite no Maracanã. A gente, é claro, vai falar sobre essa partida aqui nesse Acorda Vascão e além dessas muitas outras novidades. Falaremos aí sobre contratação que foi oficializada na tarde de ontem no Gigante da Colina. Falaremos sobre as palavras, é claro, também do técnico Maurício Barbieri, sobre a atuação do Vasco ontem diante do Bangu em São Januário, mas também sobre a expectativa já para esse próximo jogo contra o Flamengo na próxima segunda-feira. Além dessas, meus amigos, muitas outras informações, e como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Ou seja, você que está aí do outro lado e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nesse momento estamos com 88.200 inscritos, menos de 1.800 torcedores faltam aqui no nosso canal para chegarmos à marca histórica, incrível, gigante de 90 mil inscritos. Então, se você está aí pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos tentar pelo menos hoje ainda, conseguir chegar hoje ainda à marca dos 88.300 inscritos. Vamos juntos, conto aí com o seu apoio. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação desse vídeo. Não esqueça de ativar aqui embaixo o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você automaticamente fique por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco, porque ontem, em São Januário, para mais de 17 mil torcedores, o Vasco entrou em campo contra a equipe do Bangu e venceu pelo placar de 2-0. Gols marcados por Pedro Raul e também por Gabriel Peck, aos 4 minutos do primeiro tempo e aos 46 minutos do segundo tempo. O Vasco foi, de fato, superior ao Bangu na partida, como deveria ser há muitos anos e sempre foi, inclusive. Porém, o Bangu, de fato, desses clubes menores, foi o que, na minha opinião, além, é claro, do Volta Redonda, que conseguiu a vitória, impor mais condição de jogo ao Vasco, ou seja, causar dificuldades com relação ao modo em que o Vasco se comporta dentro de campo. O Bangu não conseguiu a vitória, mas de fato dificultou muito aí o jogo do Vasco durante 90 minutos. O jogo terminou com o Vasco tendo 44% da posse, 20 finalizações feitas, sendo que 10 delas apenas no gol. 2 cartões amarelos para o lado Vasco, 3 para o Bangu, e inclusive também ao lado dele saiu com um cartão vermelho. E após o jogo, meus amigos, como não poderia ser diferente, o Vasco chegando às semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco na próxima segunda-feira enfrentando o Flamengo e ainda com a vantagem do empate, a torcida vascaína terminou a partida cantando essa música aí. Então, dê uma olhada, porque de fato, Urubu, pode esperar, que a tua hora vai chegar. Eu vi algumas pessoas aí, principalmente no pós-jogo de ontem, falando: Lucas, menos soberba, calma, o Urubu pode esperar, não seja Flamengo, pra que ficar falando dessas coisas? E, gente, nesses últimos anos o Vasco sempre entrou contra o Flamengo, sendo um adversário fraco, um adversário que não conseguia competir, um adversário que já entrava nesse clássico derrotado. E diferente do que aconteceu nesses últimos anos, o Vasco entrará nesse próximo Clássico dos Milhões na segunda-feira que vem como não favorito, mas como um clube que vai fazer força para conseguir a vitória, vai dificultar muito o jogo do Flamengo e tem sim chances reais de chegar à final do Campeonato Carioca. Hoje, meus amigos, diferente de muitos anos,
O Vasco não é o favorito para o título, mas passando do Flamengo, tem grandes chances de ser o melhor time do futebol carioca nesse início da temporada, conquistando o título estadual. Inclusive, sobre a venda de ingressos, já vai abrir nesses próximos dias. Informação aí que tivemos sobre a venda de ingressos é que o setor sul destinado à torcida do Vasco está no valor da inteira de R$100, já o setor leste superior R$120, o setor leste inferior e o oeste inferior R$140. Jogo segunda-feira às 9h10 da noite, enquanto o Fluminense e Volta Redonda se enfrentarão no domingo às 6 horas da tarde. O clássico dos milhões agora acontecendo nas semifinais do Cariocão. E sobre essa partida, é claro, teve técnico se posicionando, jogador se posicionando, teve também até artilheiro do Vasco se posicionando. Iremos começar aí com o posicionamento do técnico do Vasco da Gama, Maurício Barbieri, sobre primeiramente o que ele achou da partida de ontem contra a equipe do Bangu em São Januário, mas também já sobre a expectativa para esse próximo clássico do milhão. 2 milhões. Então, dê uma olhada aí sobre o que o Barbieri achou sobre a partida de ontem e depois volte para a gente mostrar a vocês sobre as palavras do nosso técnico com relação à sua expectativa para o Vasco e Flamengo. Essa sua análise demonstra que a gente conseguiu um grande objetivo, que é mudar a expectativa de vocês em relação ao que se espera dessa equipe. Porque a gente produziu para fazer muito mais gols. Claro que tem pontos a melhorar, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, assim como o jogo do Boa Vista, a gente acabou dando oportunidades que normalmente a gente não dá aos adversários. Mas a gente produziu, gerou volume, gerou situações, precisa definir melhor. Eu acho que as oscilações elas vão acontecer, ainda mais depois do último jogo, que foi um jogo que exigiu bastante da gente, um intervalo curto, a gente com pouco tempo para ajustar as coisas. O outro ponto positivo que eu posso destacar é que a gente conversou bastante sobre a importância de a gente fazer um jogo para conquistar uma possível vantagem de 2 resultados iguais, porque isso é mérito do nosso trabalho, é sinal de que a gente trabalhou bastante e bem nessa primeira fase, era um objetivo, a gente conquistou esse objetivo. Eu acho que são esses os pontos positivos, a gente mais uma vez acabou entrando com uma equipe diferente, a gente falou isso outras vezes, né? Hoje a gente tinha a situação do Léo e do Piton estarem pendurados, não queria correr o risco de tomarem um terceiro, e também a oportunidade de dar oportunidade a outros jogadores, o Anderson, o Paulo Vitor começar um jogo. A gente segue naquele processo, apesar de estar na iminência de ter decisões importantes, naquele processo de fortalecimento da equipe, do grupo, do elenco, de conhecimento, de olhar os jogadores, de colocar para jogar. Então, como vocês viram aí sobre o jogo de ontem, o Barbieri realmente confirmou que houve oscilações. E o Vasco fez uma partida muito ruim, a gente não vai reclamar de uma vitória, mas o Vasco não jogou o seu melhor ontem diante do Bangu. Um jogo, na minha opinião, que teve ritmo de treino por parte dos atletas do Vasco, muitas bolas que poderiam ser simplificadas foram dificultadas, gols que poderiam ser marcados não foram marcados, passes bobos que erraram, que não deveriam errar. Realmente uma falta de foco muito grande com relação até a partida do último domingo contra o Flamengo. Mas enfim, a gente espera que aquele foco que a gente viu nesse último final de semana venha acontecer novamente, que já o próximo jogo do Vasco é esse clássico dos milhões contra o nosso maior rival. E exatamente sobre isso, Maurício Barbieri falou. Então dê uma olhada aí nas palavras tanto do Maurício Barbieri sobre a expectativa para esse clássico e também do Gabriel Peck. O Gabriel Peck falou que é uma vantagem boa, no caso do empate, mas que o Vasco não entrará em campo pensando nela. Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos 2 confrontos a gente tiver 2 resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso, na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer 2 grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso, não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É claro que a gente quer ganhar os 2 jogos, mas pensando de uma maneira um pouco maior, um pouco macro, a gente tinha o objetivo de estar disputando decisões
porque ele estar disputando decisões faz parte do crescimento de qualquer equipe, de qualquer elenco, e como a gente está nesse processo ainda de construção, que eu tenho falado bastante. Muito feliz por mais um gol, agradecer a Deus. Claro, sem dúvidas, hoje era um jogo muito importante e a gente conseguiu essa vitória, que vamos com esse apoio, né, da torcida e também com essa vantagem do empate, né? Claro que a gente vai entrar para ganhar sempre, mas eu estou muito feliz e vejo que o nosso time está cada jogo mais evoluindo. E é isso, agora é descansar e focar, porque segunda já tem a primeira semifinal. Sem dúvidas é uma vantagem muito boa, mas como eu falei, a gente não entra pensando nessa vantagem, a gente entra pensando em ganhar o jogo, mas claro que essa vantagem vai nos ajudar muito, se Deus quiser. E aí, torcedor vascaíno empolgado para esse clássico dos milhões na próxima segunda-feira? Deixa a sua opinião aí nos comentários, pois além de Gabriel Peck, além de Maurício Barbieri, quem também está muito empolgado para esse clássico é o Pedro Raul, que na última partida contra o Flamengo colocou 2 bolas na trave e perdeu uma penalidade máxima, ou seja, saiu de fato do jogo com chances reais de ter marcado pelo menos um gol. Foram 3 chances claras para o artilheiro do Vasco. Sobre números, inclusive, ontem ele chegou ao seu 10º jogo com a camisa Cruz Maltina, tem 7 gols marcados, 2 assistências. Ele é o líder em gols e participações do time, fez 3 gols de cabeça, 3 gols com a perna direita e 1 gol de peito. Um grande destaque, uma grande referência aí para esse elenco do Vasco e, de fato, também a grande esperança de gol para o torcedor vascaíno. Sobre isso, Pedro Raul falou exatamente sobre esse clássico dos milhões e fez questão também de exaltar a linda festa que o torcedor vascaíno fez ontem em São Januário. Com certeza, fiz um excelente jogo no fim de semana, infelizmente a bola não entrou. Continuar trabalhando, tentar repetir mais um jogo daqueles que eu tenho certeza que vai ser o natural. Você aqui em São Januário, hein? Ele já sabe, né? Gente, já que estávamos falando sobre Pedro Raul, né, deixe antes aí a sua opinião, se você vem gostando do desempenho do artilheiro, acha que ele será uma peça importante para essa temporada, e é claro, principalmente para os 2 próximos jogos contra o Flamengo, tanto na segunda-feira quanto no próximo final de semana. Uma importante estatística aqui para trazer a vocês sobre penalidade máxima. Ontem, mais uma penalidade máxima foi perdida, dessa vez pelo nosso meio-campo, Alex Teixeira. O Vasco chegou à sua 3ª penalidade máxima perdida em 4 cobranças realizadas nessa temporada, ou seja, um aproveitamento de apenas 25%. De acordo, inclusive, com o espião estatístico do GE, o Vasco é hoje o time que mais perdeu pênaltis no ano entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e tem o 3º pior aproveitamento. Está aí à frente apenas de Bragantino e de Grêmio, que realmente não converteram nenhum pênalti ainda na temporada. Atrás deles, apenas o Vasco. Realmente ridículo, vergonhoso. O Vasco não pode perder essa quantidade de pênalti como vem perdendo. Num jogo como será o próximo, de mata-mata, um gol, uma penalidade máxima perdida, conta muito. Então a gente espera que o Vasco possa ter esses próximos dias de treino, visando esse clássico dos milhões, visando essa melhora nas cobranças de pênalti, porque caso venha a ser necessário, já pensou? O Vasco está preparado para isso. Inclusive, gente, adiantando aqui a vocês, sobre esse clássico dos milhões que será na próxima segunda, a expectativa é que o Maurício Barbieri venha ter à disposição, né, o atacante Luco Orediano, o investimento mais caro do Vasco da Gama nessa janela, deve estar à disposição. O atleta ontem foi até o CT Moacir Barbosa continuar o trabalho na parte física, né, visando essa transição para o campo que já foi iniciada. Ele deve estar sim à disposição para o treino que acontecerá hoje no CT Moacir Barbosa, no próximo sábado também, no domingo antes do jogo também. Esse treino do Luco Orediano deve estar à disposição para na próxima segunda-feira já ser relacionado para o Clássico dos Milhões contra o Flamengo, um reforço importantíssimo para o técnico Maurício Barbieri. E, gente, para finalizar o vídeo, falar aquilo que aconteceu ontem, que não deu tempo de trazer a vocês, que é sobre contratação. Ontem o Vasco acertou em definitivo a chegada aí do Léo Jacó, atacante que vem para reforçar as categorias de base do Cruz Maltino. O atleta tem apenas 17 anos e fez 71 jogos desde 2019, pelo Sub-17, Sub-20 e profissional do Nova Iguaçu. Inclusive, pelo Nova Iguaçu, nesse Campeonato Carioca, foram 11 jogos realizados e uma assistência dada com apenas 17 anos. O Vasco acertou um empréstimo com ele até o final do ano que vem, ou seja, 1 ano e meio de contrato, e tem a opção de compra de 60% a 70% dos direitos econômicos do atleta. Sobre isso, né, o próprio Carlos Brasil, que foi, né, o profissional, o gerente das categorias de base que efetuou essa contratação, disse assim: é um atacante canhoto que finaliza muito bem, de muita intensidade e boa movimentação. Mesmo com idade baixa, sustentou bem nos jogos sub-20 e também
do profissional. É um jogador cobiçado pelo mercado. Tinham 3 clubes interessados, mas o Vasco apresentou um projeto interessante. É um jogador que chega com bastante potencial, podendo, quem sabe, até pintar no profissional. Então, Léo Jacó é o novo reforço do Vasco, chega aí para reforçar as categorias de base do nosso Cruz Maltino, mais um da base forte. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira, sextou. Voltaremos com Fala Gigante às 1h da tarde e com Boa Noite Gigante às 8h da noite, contando aí com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, é claro, saudações vascaínas.